Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, retornando para comentar os favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2022 em Beijing, na China. Agora comentando a prova masculina de duplas no tobogã. A Alemanha é a grande força dessa prova, venceu os 3 últimos campeonatos mundiais, ainda conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze, portanto tivemos a Alemanha com 6 das 9 medalhas do campeonato mundial, e nos Jogos Olímpicos também a Alemanha tem as 2 últimas medalhas de ouro e uma medalha de bronze. No campeonato mundial, a dupla formada por Egert e Benneken é tricampeã mundial e grande favorita à conquista da medalha de ouro, e outra dupla, Wendell e Hart, também conseguiu se manter no pódio, conquistando medalhas nos 3 últimos campeonatos mundiais, prata em 2019 e 2021 e bronze em 2020. 3 outras duplas de 3 países diferentes conseguiram chegar ao pódio no campeonato mundial. Os russos Denisev e Antonov foram medalhistas de prata em 2020, os austríacos Stoy e Koller medalhistas de bronze em 2019, e os letões, os Six, ficaram com a medalha de bronze em 2021. Essa é a configuração da prova. 4 países dividiram entre si as 9 medalhas do campeonato mundial, entretanto uma hegemonia alemã com 6 medalhas contra uma de Rússia, Letônia e Áustria. Nos Jogos Olímpicos, a Alemanha, das 6 últimas medalhas, a Alemanha ficou com metade delas, ficou com 3 medalhas. A dupla Wendell e Hart, que tem 3 medalhas de campeonato mundial, é bicampeã olímpica, e também o Egert e o Benneken, que conquistaram, são tricampeões mundiais, foram medalhistas de bronze em 2018. A Áustria tem 2 medalhas, os Linger e a dupla Pentz e Fischler, respectivamente medalhistas de prata em 2014 e 2018, e a Letônia, os Six, conseguiram medalha de bronze em 2014. 3 países dividindo entre si 6 medalhas com hegemonia alemã. Na Copa do Mundo, um fortíssimo domínio da Alemanha, 2018-2019, Egert e Benneken primeiros colocados, Wendell Hart em terceiro lugar, Stoy e Koller da Áustria na segunda posição, os Six da Letônia e o Jakov e Prokhorov da Rússia, completando a lista dos 5 primeiros. Em 2019 e 20, a temporada dominada de novo pelo Egert e Benneken, com Wendell e Hart na segunda colocação, a Letônia em terceiro lugar, com os Six, Denisev e Antonov da Rússia, e de novo a Letônia, com Gudramovits e Kaunins, ausência da Áustria entre os primeiros, a ausência dos austríacos. Só que essa ausência foi compensada em 2020 e 2021, com Stoy e Koller na primeira colocação, deixando a fortíssima dupla alemã em segundo lugar, Egert e Benneken, a Letônia de novo em terceiro lugar, Wendell Hart da Alemanha em quarto lugar, Rieder e Hastner da Itália na quarta colocação. A Itália ressurgindo nessas disputas de tobogã. Na atual temporada temos a liderança, a dobradinha dos alemães, com Egert, Benneken, Wendell e Hart, a Letônia com os Six, conquistando aí, ficando em terceiro lugar, Stoy e Koller da Áustria, e os italianos Rieder e Kainz-Waldner. Então os russos perderam muito espaço nas 2 últimas temporadas. Na atual temporada, agora nas disputas mesmo de Copa do Mundo, o forte domínio dos alemães, o Egert e o Benneken, venceram as 3 últimas etapas, venceram a primeira etapa na China, mas nesse período sofreram algumas derrotas, ficando com 2 medalhas de prata nesse processo. Esses alemães são realmente os grandes candidatos à medalha de ouro, são tricampeões mundiais e são os principais candidatos à medalha de ouro. A outra dupla alemã, Wendell e Hart, também é candidata à medalha, possivelmente candidata à medalha de prata. E temos ainda em consideração, temos que considerar a dupla austríaca, o Stoy e Koller, que conseguiu liderar o ranking mundial de 2020 e 2021. Então é uma dupla que realmente está na disputa por pódio. E os letões, os Six, também são outros concorrentes em condição de medalha. Portanto, essas 4 duplas são as duplas que estão com melhores resultados. Os russos Bogdanov e Prokhorov
obtiveram medalha apenas nas etapas disputadas na Rússia. Então a Rússia aí, vamos dizer que ocupa uma posição intermediária na lista de favoritos, né, principalmente com Bogdanov e Prokhorov. Os italianos, né, o Kainz-Waldner e o Rieder também entram numa posição secundária, assim como os representantes da Letônia, né, o Bots e o Plum, outros em condição secundária. Então, esse cenário, pelo menos dentro das disputas da atual Copa do Mundo. Esse é o cenário dentro dessas disputas. Não há outras duplas, essas realmente são as duplas que dominam essa competição. E eu colocaria aí também numa posição intermediária os russos, Denisiev e Antonov. Então, esses são os principais favoritos, candidatos ao pódio nessa prova. Não são muitos, portanto, vemos aí que está caminhando para um domínio alemão, com Áustria ou Letônia chegando ao pódio. Já no revezamento misto, a Rússia foi campeã em 2019, campeã mundial, à frente de Áustria e Alemanha, mas a Alemanha retornou para ser campeã em 2020, à frente de Letônia e Estados Unidos, e a Áustria em 2021 apresentou um grande resultado, conquistando a medalha de ouro à frente da Alemanha e da Letônia. Nos Jogos Olímpicos, a Alemanha é a campeã, é bicampeã olímpica, 2014 e 2018. Em 2014, à frente de Rússia e Letônia. Em 2018, à frente de Canadá e Áustria. Portanto, a Alemanha mantém uma forte tradição na prova e é o país aí com melhores resultados, sempre se mantendo no pódio. Os outros países, né, Áustria e Letônia, conseguiram aí 3 medalhas nessas 5 disputas, e foram complementadas, né, no pódio aí pela Rússia, pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Nas temporadas, né, de domínio de Copa do Mundo e tudo mais, a Alemanha liderou 2018-19 à frente de Rússia, Letônia e Áustria, e os Estados Unidos na 5ª colocação, esses os 5 mais fortes. Em 2019-2020 houve uma divisão na liderança aí entre Itália e Rússia, depois seguidas por Alemanha, Letônia e Áustria. 2020-21 a Alemanha retomou sua hegemonia, ficando a Rússia em segundo lugar, a Letônia em terceiro e a Áustria na 4ª posição, a Itália em 5º. E agora, na atual temporada, temos a Alemanha na liderança, a Letônia em segundo lugar. A Letônia está com uma equipe muito forte, tem uma dupla forte com os Six, tem o Apariodes no masculino, a Tiruma no feminino. Realmente é uma equipe forte da Letônia, tá bem dividida, bem equilibrada a disputa. Já os russos têm o Repilov, tem a Ivanova no feminino, só que a dupla russa não é tão expressiva quanto, por exemplo, as duplas da Letônia, Alemanha e da Áustria. Talvez esses países estejam conseguindo colocar diferença em cima da Rússia justamente nessa divisão. 2020-21, Alemanha, Rússia, Letônia, Áustria, e agora na atual temporada a liderança da Alemanha, seguida por Letônia, Áustria e Rússia, a Itália na 5ª posição. Na atual temporada, as etapas de Copa do Mundo, na China, a Áustria foi campeã, à frente dos Estados Unidos e da Itália, e nas etapas seguintes, na etapa russa, vitória da Rússia, à frente da Alemanha e da Letônia, e a Alemanha venceu uma etapa na Alemanha, batendo Itália e Rússia. A Letônia venceu uma das etapas na Alemanha, batendo Áustria e Estados Unidos. A Alemanha, em outra etapa, derrotou a Letônia e a Áustria. E a Letônia, na etapa suíça, derrotou a Alemanha e derrotou a Rússia. Então, vemos aí uma divisão, né, nesse domínio entre Alemanha e Letônia. A Alemanha e Letônia estão dividindo entre eles aí a hegemonia nessa dupla. Então, eu colocaria a Letônia e a Alemanha como principais postulantes à conquista de medalha de ouro, a Áustria também em condições de chegar ao pódio, assim como a Rússia. E, numa posição um pouco mais intermediária, né, os Estados Unidos e a Itália. Esse é o cenário, na minha opinião, aí dos países candidatos ao pódio nessa prova. Bem, vou ficando por aqui.
Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, Beijing 2022.